Vozes do Grande Rio 2, sei lá, Jacarezinho, sei lá. Neste bairro reside alegria, tristeza não há. Compositor e poeta brotam naquele lugar, sei lá, Jacarezinho, sei lá. A sua escola de samba, com sua cor bicolor, o branco, a luz, a paz, o rosa choque, o amor. Suas palavras contentes que vivem a cantarolar, sei lá, Jacarezinho, sei lá, sei lá, sei lá, Jacarezinho, sei lá. Tem um morro, uma escola de samba naquele lugar. Sei lá, Jacarezinho, sei lá. Neste bairro reside alegria, tristeza não há. Compositor e poeta brotam naquele lugar, sei lá, Jacarezinho, sei lá. Sei lá, Jacarezinho, sei lá, sei lá, Jacarezinho, sei lá. Sei lá, Jacarezinho, sei lá. A primeira favela do Rio de Janeiro foi constatada oficialmente pelo censo de 1920. Ficava no Morro da Providência e era composta de 839 domicílios e 6 casas de negócios. Dizem que foi organizada por refugiados da Guerra dos Canudos. De acordo com o dicionário, favela é um conjunto de casebres toscos e miseráveis onde habitam marginais. Será que é isso mesmo? Ou haverá uma outra definição de favela? A favela tem de ser interpretada, e eu acho que os dados do censo e outras pesquisas de campo vêm mostrando isso, exatamente como o quê? Como um local, ou seja, um espaço urbano ou espaço urbano que foi reservado e ao qual as populações de mais baixa renda têm acesso, e onde desenvolvem aí a sua própria estratégia de subsistência. Morar na favela é mais barato por ser um lugar cuja propriedade não é reconhecida jurídica e institucionalmente. Para o trabalhador, representa a possibilidade de ter uma casa sem pagar pelo terreno. Além disso, ela permite ao morador um acesso mais fácil ao local de trabalho, à escola dos filhos, uma série de trocas de bens e serviços que não são monetarizadas, comércio é fiado, enfim, uma série de práticas que reduzem seu custo de reprodução, o que, de certa forma, torna a sobrevivência desses grupos mais viável e compatível com o salário que ganham. Em 1950, o número de favelados era de 200 mil. Em 1960, 350 mil. Em 1970, de 500 mil. E hoje, estima-se em 1 milhão de habitantes a população das favelas apenas no município do Rio de Janeiro, que conta com uma população total de 5 milhões de pessoas. Nas favelas da Zona Sul, a insegurança é maior, porque sendo uma área mais valorizada para as empresas imobiliárias, o perigo de remoção é constante. Daí seus moradores relutarem em investir nas suas próprias casas. Quando ocorrem as remoções, os favelados são geralmente transportados para conjuntos habitacionais situados a mais de 30 quilômetros do centro da cidade, aonde deparam com uma nova realidade e são obrigados a mudar seus hábitos de vida. A remoção significa, em primeiro lugar, a ruptura de um equilíbrio que há anos vinha sendo mantido por esses grupos. Desfaz-se a rede de parentesco e de solidariedade, desestruturam-se as relações de trabalho, muitas vezes geradas na própria favela ou pela proximidade dessa com as fábricas ou centros comerciais e de serviços. Perde-se, ao menos num primeiro momento, a possibilidade do penduro no armazém e na birosca, do contato mais direto com a família ou com a clientela de serviços. E perde-se irremediavelmente o esforço investido na construção da casa e na vida social que se criou em torno dela. Zona Norte, parte tradicionalmente industrial do Rio de Janeiro. As favelas que se estabeleceram na Zona Norte puderam crescer com mais estabilidade porque suas terras não eram contestadas e as indústrias precisavam de mão de obra. A favela do Jacarezinho, por exemplo, se situa no centro de um dos maiores parques industriais da cidade. Figueira Fazenda, Praça da Concórdia, Lago do Cruzeiro, Praça 15, Cajueiro Antigo, meu recreio querido. O azul representa o trecho mais alto da localidade.
É o Jacarezinho, a maior favela da cidade. E para mim é uma felicidade. É o Jacarezinho, a maior favela da cidade. E para mim é uma felicidade. Foi lugar bom de se morar, igual ao Jacarezinho não há. Tem Rua da Glória, tem Rua Esperança e Rua Goiás. Tem lindas morenas e outras coisas mais. Tem Rua da Glória, tem Rua Esperança e Rua Goiás. Tem lindas morenas e outras coisas mais. Vieira Fazenda, Praça da Concórdia, Largo do Cruzeiro, Praça 15, Cajueiro Antigo, meu recreio querido. O azul representa o trecho mais alto da localidade. É o Jacarezinho, a maior favela da cidade. E para mim é uma felicidade. É o Jacarezinho, a maior favela da cidade. E para mim é uma felicidade. O Jacarezinho surgiu da noite para o dia. Grupos de pessoas apareceram no local com tábuas e telhas e construíram os primeiros barracos que logo se multiplicaram, primeiro para os lados, depois para cima. Bom, quando os políticos aparecem por aqui, em termos assim de agradar o pessoal, diz que tem uma população de 150 mil pessoas. Mas nós acreditamos que aproxima 75 mil a 80 mil pessoas. Bom, me parece que esse crescimento e essa dimensão da favela podem ser explicados em boa parte pela própria localização em termos espaciais da favela. Não haveria exagero em se dizer que Jacarezinho é uma verdadeira ilha cercada de fábricas. Num raio de 1,5 km em torno do ponto central da favela, situavam-se em 72 cerca de 285 estabelecimentos industriais, ocupando aproximadamente 19 mil empregados. Por outro lado, pelos dados do censo de 70, 50% da população ativa de Jacarezinho tinha uma ocupação vinculada à indústria. Torneiros mecânicos, marceneiros, carpinteiros, tem todas as profissões, inclusive profissionais liberais também que residem aqui. Mas a maior categoria é mesmo operários ligados à produção nas indústrias. O Morro do Jacarezinho é dividido ao meio por um muro. De um lado do muro fica a favela, do outro fica a General Electric do Brasil. O que faz do Jacarezinho uma favela com a qualidade GE. Laércio Pereira de Lima, Beira do Rio, Jacarezinho. Quer que eu moro no Jacarezinho? Não. É que foi mais fácil pra mim. Perto, né? Vim, fiz a inscrição e Eu ganho salário. A General Electric entende que o aproveitamento de mão de obra de residente nas suas imediações é fundamentalmente importante para as nossas operações. Assim sendo, a GE participa das atividades dessas comunidades. Quanto à comunidade de Jacarezinho e Vieira Fazenda, que surgiram mais recentemente, também em consequência, até certo ponto, da General Electric, a GE vem participando, através de uma conscientização da sua responsabilidade social perante a comunidade, participando em obras sociais junto à Associação dos Moradores do Jacarezinho. Na sua parte baixa, o Jacarezinho se limita com o rio Jacaré e a fábrica de garrafas Cisper. É aí que a gente descobre que morar perto de fábrica nem sempre é vantagem. O incêndio aconteceu no dia 19 de fevereiro, às 7h30 da manhã.
quando a CISP deu a descarga lá do forno com querosena em chama para dentro do rio. Então essa chama que veio lá de dentro da fábrica de garrafa da CISP provocou incêndio aqui, os barracos, pegando primeiro nesse aqui. Então no primeiro barraco a incendiar, eu saí socorrendo as crianças que estavam dormindo, socorrendo os pessoal que estava dormindo. Enquanto veio a ajuda da Associação dos Moradores, veio a ajuda da Comissão de Luz, providenciar ajuda para nós aqui enquanto o bombeiro chegava. São 26 barracos que descolocou 37 famílias. Agora a CISP doou aí com 150 mil cruzeiros para essas 37 famílias. Dá 2 mil cruzeiros a um, dá 3 mil a outro, 5 a outro. Conforme inquilino, teve inquilino que... para refazer o soco com 10 milhões não faz. Porque 10 milhões hoje não dá nem para fazer quase os alicerces. Então os inquilinos, teve inquilino de receber 2 mil cruzeiros, teve outro de receber 1.000 cruzeiros. Teve o proprietário a receber 570 e cada um tirar do seu bolso para inteirar, porque senão ninguém pode ficar na rua. E esses 5.170 não dá nem pro vergalhão. Isso cada um está tratando de si, entendeu? Cada um está fazendo o seu, tem a ajuda de algumas pessoas, mas não é assim aquele mutirão conforme estava prometido para fazer, né? Porque estava demorando muito e muita gente precisando dessas casas, dessas moradias. Então a solução foi essa. Pegamos o dinheiro cada um, porque não tinha lugar para guardar o material, que isso aqui, um tá para um lugar, outro para outro, né? Aí cada um pegou de seu dinheiro, aquela quantia. E cada um está comprando de acordo como pode, vai fazer um cômodo. Ou aquele que tem um cômodo menor vai fazer 2 cômodos. É assim, fazer baixo mesmo, que era tudo alto, né? Desde quando queimou as moradias, essa moça é inquilina, então ela não tinha onde ficar. Esse aqui. Então ela não tinha onde ficar, meu irmão mora aqui em cima e ele cedeu esse porão aqui para ela ficar com as crianças. Então, inclusive, ela tinha um garotinho de 9 meses, todo mundo era querido por todo mundo aqui. Então, o garotinho, desde quando passou para cá, o garotinho tinha saúde. Com uma idade dessa aqui, eu acho que o garotinho morreu e seguiu. Então, tem essa minha dela toda aqui. Agora, não sei o que vai acontecer com as crianças. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 8. 8 filhos. E essa? O que morreu é 9. E a senhora mora com o seu marido? É. O que ele trabalha? Ele trabalha em pintura, é pintor. Trabalha em biscate. Biscate. E a senhora é de que lugar? Eu sou do Ceará. Ceará? Quanto tempo a senhora está no Rio? 5. 5 anos? É. E a senhora morou aqui no Jacarezinho? Só. Você, qual é seu nome? Fala, Marinete. Marinete. Fala, Marinete. E a outra? Elizabeth. Elizabeth, onde é que era a tua casa? Aqui no Queimado, rapaz. E assim, no Queimado. Queimado lá na Rua do Rei. 9 meses depois, foram construídas diversas casas na área do incêndio, todas elas de tijolos. Essa interação fábrica-favela vem se envolvendo há cerca de 40 anos num processo contínuo pelo qual a fábrica alimenta a favela com empregos e a favela alimenta a fábrica com uma reserva crescente de mão de obra. E diga-se de passagem, uma mão de obra bastante barata. Ainda usando os dados do censo de 70, cerca de 92% das mulheres recebiam menos de 2 salários mínimos e essa proporção para os homens era de cerca de 74%. O que dá exatamente a ideia de um nível de rendimento muito baixo para toda a população trabalhadora de Jacarezinho. Em Jacarezinho, quase ninguém paga aluguel. A maioria mora em casa própria. De fome, ninguém morre, porque as 18 igrejas protestantes do bairro não deixam. Morava
morava na Rua Goiás, agora eu moro na Rua Beira do Rio, mudei ontem pra lá. Seu marido trabalha em quê? Ele é servente de pedreiro. Tava doente, começou a trabalhar esses dias. E a senhora costuma vir sempre aqui? Sempre, todo dia. Depois que ele ficou internado, todo dia, geralmente, eu venho aqui. E essa sopa ajuda muito? Ajuda bastante. Seu marido trabalha em quê? Eu trabalho em comércio. E a senhora? Em casa, cuidando das crianças. Quanto é que a senhora tira por mês da sua família de dinheiro, mais ou menos? Só 1.500.000. Ô, dona Luísa, como é que é? E ele trabalha em comércio que Casa da Boi. E essa sopa ajuda bastante? Ajuda. As crianças gostam, né? Bom, né? Pra eles, né? No Jacarezinho, 14 anos. A sua família, quantas pessoas? São 5, 2, 7. 7. Quantos filhos? 5 filhos. E seu marido trabalha por aqui? Trabalha. Qual tipo de trabalho? Eu trabalho em pedreiro. E essa sopa aí ajuda a senhora, então? Ajuda as crianças. Quantas vezes por semana você vem? Eu vim quase todo dia. Só quando eu não posso vir, que as crianças estão doentes, é que eu não posso vir. E a senhora trabalha alguma coisa? Eu lavo a roupa também, para ajudar. O ensino fica por conta da Igreja Católica. E aqui chegando, eu procurei levantar o espírito da comunidade com promoção de escola e promoção de outras atividades que se referiam a obras sociais. Depois iniciamos a escola primária, a princípio com 30 crianças. Hoje, em 1977, nós temos 1.500 alunos e seguindo o primeiro grau, desde a classe de alfabetização até a 8ª série. Fora isso, temos também o futebol, os bares, as rodas de samba e os 50 terreiros de umbanda existentes no lugar.